E nós estamos começando hoje mais um episódio do Begô Backstage. E hoje eu tenho nada mais, nada menos aqui, na minha presença, quem? Elias Silvério. Seja bem-vindo, Elias. Eu que agradeço, obrigado pela presença aí. Vai ser sucesso hoje aí a nossa conversa aí. É isso aí. Elias, queria te perguntar o seguinte, como que você entrou nesse mundo, cara, de lutas? Cara, na verdade eu já... É muito louco, né? Mas desde criança eu já gostava dessa brincadeira, mesmo não participando, não tendo contato com as artes marciais. Mas eu já, desde os 7 anos de idade, já vivenciava isso nas televisões, os filmes de lutas que tinha. E para você ver que eu morava no interior, no mato, numa cidade pequena, que não tinha nada. Então eu brincava, não tinha nem criança para brincar, né? Eu adorava brincar de lutinha quando eu era criança. E não tinha ninguém para brincar. Eu brincava, batia na bananeira, eu assistia os filmes, aí eu ficava brincando de bastão. Então assim, eu via na televisão, você vê, né? Tudo que você vê na televisão não é tudo que você tem que fazer, mas eu aprendi assistindo os vídeos de luta, assim, aprendendo. Aí depois comecei a treinar, né? Uma primeira oportunidade foi com 12. E de lá pra cá nunca parei. E isso em Pirapora? Em Pirapora. Em Pirapora, ainda assim, não é nem na cidade de Pirapora, é bem afastado de Pirapora, uns 4 quilômetros de Pirapora. E da sua família só você é lutador ou tem mais lutadores aí? Lutador, competidor, só eu. Né? Hoje tem a minha irmã, que ela também trabalha com personal, trabalha com aulas de Muay Thai, né? Mas assim, ela vivenciou isso depois de uns 10 anos pra cá. Então você vê que é muito louco, né? Às vezes a fichinha vira depois de um tempo, depois de um tempo, né? Eu não, já vivenciei isso aí desde criança, né? Aí treinar, minha sobrinha treina, meu sobrinho treina, mas competidor mesmo só eu mesmo. Quantas lutas você já fez até hoje? Cara, profissional de MMA eu tenho 32 lutas profissionais, né? Quando a gente fala profissional, que é lutas registradas no Sherdog, que é um meio comunicativo dentro da internet, onde você vê a quantidade de lutas, vitórias, derrotas. Mas eu tenho, além dessas 32 lutas profissionais, eu tenho também, chutando aí baixo, aí, mais de 100 lutas de Muay Thai. Iniciante, amador, avançado, profissional. Boxe, eu tenho umas 6 lutas de boxe. Jiu-jitsu tem um monte também que eu fiz. Então eu sempre pratiquei, né? Como eu te falei, quando eu iniciei as artes marciais, isso adolescente, o que tinha pela frente para competir, eu adorava aquilo. Então, para mim era uma diversão, não era um lado profissional, mas era assim uma diversão para mim, né? Então tudo que tinha para competir, lógico, eu treinava, e tinha modalidade que eu nem treinava e meu professor me colocava para lutar. Então, talvez um pouco da coragem é esse começo, né? Mas, assim, tudo que às vezes você faz com muito exagero também, às vezes você erra. Nesse ponto, não é que aconteceu comigo, né? Mas talvez hoje, o mundo mudou, né? As coisas mudaram. Talvez se você fazer o que você não está treinando, tem muita gente preparada para aquilo, né? Antigamente era um pouco diferente, né? Era o famoso old school, né? Hoje não, hoje é uma coisa mais técnica, detalhada, você estuda, você entra na internet, vê seu adversário. É mais ou menos assim que funciona, né? A tecnologia ajuda. A tecnologia ajuda muito, né? Ajudou muito, né? Para você estudar onde você vai lutar, o que você vai fazer, o seu adversário, o evento. Então, e até os equipamentos também. Vocês usam os equipamentos, não? Antigamente, assim, o equipamento, você fala de proteção, você fala? Não, digo para monitorar o seu corpo. Sim, tem os equipamentos, até a parte, a minha nutricionista, ela tem os equipamentos para ver o que você pode comer, o que não pode. Tem bastante coisa assim, né? Isso em preparação física também, você tem várias tecnologias para você ver o que você está fadigando, o que não está. Então, assim, hoje mudou muito, né? O mercado de você entrar numa boa performance, né? Porque, assim, antigamente você via no olho, né? Tipo, acho que eu tô treinando demais. Não tô nada. Tipo, fadigava o corpo, machucava, você não sabia o que estava acontecendo. Hoje você consegue ter essa visão, né? Equilibrar as coisas. Você consegue lembrar
qual foi a sua sensação na sua primeira luta profissional, quando você entrou pela primeira vez ali numa luta profissional? Eu lembro, cara, e foi uma loucura para você ver como a relação da internet né, tipo, muda as coisas. Hoje em dia, estava até falando com meu aluno sobre isso aí. Hoje em dia as lutas elas não acontecem mais, principalmente lutas iniciantes. Por quê? Vou te dar um exemplo. Vamos lá que você começou a treinar artes marciais ontem. Hoje você coloca no seu Instagram assim, profissional de arte marcial, X tal, sei lá, MMA, jiu-jitsu, coisa assim. E aí você coloca uma foto sua lá, você treinando. Pronto, eu sou seu adversário, eu vou ver sua foto aqui, eu já olho pra sua foto e falo, acho que eu não vou lutar com ele não, porque, pô, o cara é profissional, tal, não sei o quê. Sabe, as pessoas se relacionam dessa forma, ela não vê o todo, né? Hoje em dia é assim, onde ele treina, se treina numa academia muito grande, não, eu não vou lutar com ele não, que ele treina na academia X e tal, sabe? Então assim, a galera sai muito da luta hoje. E antigamente não tinha isso. Por que eu tô falando isso? Porque quando bom, vem de novo, Elias lá de Pirapora do Bom Jesus, indo lá para São Paulo treinar, era um menininho ali que sonhava queria achar uma estrela ali, né, para tentar melhorar e foi muito louco isso, essa transição. E aí foi que eu recebi a minha primeira oportunidade de fazer uma luta profissional de MMA. Estava preparado para aquilo? Não estava preparado. Eu não fazia todo o treinamento para estar preparado. Só que eu gostava mais do que eu, né, lado profissional. Peguei a luta faltando 3 dias, não sabia nem quem era o adversário. Eu sabia que tinha que bater um peso lá. Eu lembro que eu fui lá, era em Santos essa luta. E era contra um cara que eu não sabia, que era um cara que era sinistro no Muay Thai. Um cara alto, muito mais alto do que eu, Rafael Xavier. Um cara altíssimo, 1,90m, eu tinha 1,79m. Cara alto, lutador de Muay Thai, mandava várias joelhadas, cotovelada nas lutas. Já vi ele lutando, você vê como que é, né? Mas eu não via na internet, porque eu não tinha esse contato. Morava no mato. Mas aí cheguei lá, me chamaram um dia antes, nem sabia quanto que eu ia ganhar. Acho que eu ganhei 300, 500 reais, nem lembro. Não dá nem pra pagar a gasolina que eu fui, né? Eu queria lutar. Fiz a pesagem e tal, cheguei meio tarde, já tinha acontecido a pesagem. Subi lá na balança, bati o peso e tal. Meu adversário não estava lá, mas a princípio a pesagem era de manhã. Nem vi se ele pesou nada. Acho que nem pesou. Não sei, né? Mas aí fui lá, lutei, ou melhor, no dia do evento, tava lá fazendo um aquecimento, aí eu vi um cara altão ali e tal, falei, nossa, aquele cara luta pra caramba. Eu falei, não sei pra quem. Eu falei, o seu adversário, pô. Meu Deus do céu, agora eu tô ferrado. Cara, na verdade, é mais mental do que corpo, né? Na minha mentalidade eu falei, não, tem que ser forte, eu não posso mostrar fraqueza aqui. Cheguei até aqui, então tudo que você constrói na mente também é o que você é, né? Se você falar que não vai dar certo, nunca vai dar certo, né? Eu acho que tudo na mente, quando você constrói para as coisas darem certo, ela com certeza ela caminha do lado certo. E aí foi isso, cara, entrei no octógono, com medo, mas mais consciente, e meti marcha ali, cara, consegui ganhar a luta. A gente fala que o jiu-jitsu salva, né? Eu nem era um expert no jiu-jitsu, hoje eu me considero uma pessoa que eu sei lutar jiu-jitsu, mas antigamente não sabia. Trocava porrada com ele, porrada, no melhor momento, jogava pro chão, ficava no chão, então eu sabia que ele era bom de pé. Sim. Mas não tinha estratégia, eu não treinei essa estratégia. Eu sabia que eu tinha um lado B que eu precisava usar ele. E aí uma carta na manga, né? Exato, e aí foi assim, cara, que eu ganhei a luta, foi na raça mesmo. Na raça. E ainda ganhei uma merrequinha lá, que não deu nem pra pagar. Mas foi legal. Mas ali começou a sua história, né? E essa luta, assim, ela me custou caro, né? Tipo, custou um risco. E ela não entrou no Sherdog, que o Sherdog, na verdade, como eu peguei a luta em cima da hora, e aí eles já constroem os nomes dos atletas já. E essa luta eu não consegui colocar ela, registrei ela no Sherdog. Então, tipo, quando eu comecei a lutar profissional, eu senti falta dela, tipo, no meio do caminho, sabe? Da trajetória, né? Mas foi isso, foi bem legal, assim. Foi uma coisa de louco, mas foi legal. Muito bom. Bacana. E é o seguinte, eu percebo no futebol, né? Que às vezes o cara tá com um problema. Aconteceu isso com, acho que, o jogador do Corinthians, o Yuri Alberto.
Parece que tava meio com um problema de cabeça e tal. O cara não tem como desenvolver o futebol, a parte física, se você não tiver, que foi o que você falou agora, né? Exato. Você já teve esse tipo de bloqueio? Tipo assim, pô, tô bem fisicamente, mas a mente tá travando? Cara, eu acho que são várias situações em vários tempos, né? Então, assim, eu acho que o início da minha carreira profissional, quando tô falando profissional, eu acho que eu me preparei psicologicamente nos campeonatos amadores. Eu vim construindo isso. E quando eu lutei, a minha primeira luta amadora, não foi profissional, foi antes dessa, eu também fui mais na aventura do que gostava do que, cara, eu queria uma foto minha na revistinha Tatame lá, que tinha uma revistinha, pô, eu queria uma foto minha, achava irado ver aqueles lutadores, sabe, menino do mato que curtia aquela vibe você pega uma revista, você vê as pessoas que você gosta ali naquela revista, eu queria uma foto minha ali, né, e eu acho que tudo isso que eu fiz mais por amor do que por interesse financeiro. Hoje é diferente, hoje já é interesse financeiro, as pessoas já fazem com esse interesse financeiro. Viu que não vai dar certo, os caras já saem fora. Sim. E eu não, eu construí aquilo lá de uma forma que eu gostava daquilo. E é muito louco que hoje a arte marciais é o que eu respiro a arte marciais em todos os lados, em competição, em academia, em trabalho, tudo. Então ela me satisfaz, ela me faz criar essa força. E no início, eu acho que antigamente não tinha essa coisa. Antigamente, quando você fala, tem que passar no psicólogo. Para, meu, psicólogo é coisa, pô, pra que você vai passar? Pô, então você não presta. Antigamente não tinha isso. Hoje em dia já é diferente. Graças a Deus eu tenho essa força mental forte. Eu consigo estar em altos e baixos, consigo me manter. Falar que eu sou forte para isso, não. Acho que eu nunca parei assim para, sei lá, acho que isso me atrapalhou. Como eu já tive lá em cima, em eventos internacionais, como eu já tive no UFC, eu já tive em outros eventos embaixo também. E saí do UFC, entrei em outros eventos brasileiros. Hoje eu trabalho na Rússia, hoje o meu contrato é na Rússia. É um dos piores lugares para se competir. E eu me sinto confortável em estar competindo lá. Eu não sei se isso é treinar para acontecer isso ou é a cabeça. Mas assim, quando eu vou para lá, eu vou na maior vibe, eu vou lá fazer meu trabalho lá. Eu quero que se exploda os russos, eu vou lá para sair na mão. Mas assim, muita gente não tem essa cabeça. Então hoje tem um trabalho psicológico hoje que você faz para você melhorar isso. A gente tem lá na nossa academia, a gente tem um psicólogo que ele faz esse trabalho. Até então, na minha última luta agora, a gente fez uma conexão junto, troquei uma ideia com ele e tal. E foi muito bom assim, essa relação, que você consegue falar algumas coisas que talvez você segura, né? Tipo, não fala pra ninguém, você acaba falando pra ele, né? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é importante. Hoje a tecnologia, como tudo mudou, eu acho que hoje tem bons médicos, bons nutricionistas, bons psicólogos, bons terapeutas, cara, tudo que você puder agregar pro alto rendimento é bom. Acho que isso valoriza o atleta. Você falou que o seu contrato é na Rússia. E como que é essa questão do país estar em guerra? Influencia alguma coisa para você? Cara, eu vou para a Rússia desde 2017. A minha primeira viagem para a Rússia foi na Chechênia. A Chechênia é um país muçulmano, é um país extremista, é um país muito louco, assim, tipo, louco mesmo. Eu fui para lá a primeira vez, achei que eu não ia voltar, nem em guerra estava lá. Há 10 anos atrás teve uma guerra lá, não me lembro, há 10 anos, 2017 para trás, tinha uma guerra lá e a cidade estava reconstruindo. Você vê que tinha cano passando, os lugares estavam destruídos. Eu não me lembro que país que foi que estava, não sei se era a China ou... Eu sei que a Rússia já guerreou com a Chechênia. Hoje eles têm uma relação boa, né? Forçada, né? Putin e o outro lá. Mas assim, eu acho que essa é a primeira vez que eu fui, eu achei que eu não ia voltar. Para você ter uma ideia, que eu ganhei a luta e empatou a luta. Tava na cidade dos caras lá, né? E dali pra frente eu não parei mais. Fui todas as vezes. E até então fui na pandemia.
E fui nesse processo da guerra também, que acho que tem 2 anos a guerra ou 3. Já fazer acho que uns 3 anos já. E nesse tempo eu estou indo para lá direto. O país funciona normalmente, é um país super rico, ele funciona normalmente. Acredito eu que tomara que acabe logo essa guerra aí, mas para eles lá tá normal, tudo normal. E o que mudou foi a conexão daqui para lá, né? Que a gente ia muito pela Suíça, pela França, em outros países, e agora não tem mais conexão, né? Então é daqui para Dubai, ou daqui para o Catar, ou daqui para a Turquia. Aí da Turquia se faz as conexões para lá. Os outros países já não aceitam mais ir para a Rússia. O seu treino ele é todo feito na Rússia ou você tem um treino específico em cada lugar? Não, eu vou para a Rússia só para lutar só. Ah, você vai lá só para lutar? Específicos a gente faz aqui. Como que funciona? A gente tem um trabalho de boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA, preparação física, sparring, e tudo isso a gente se conecta para fazer o sparring em cima do que a gente treina. Então, em cima do que o adversário é bom, a gente treina, em cima do que ele tem falha, a gente treina, e em cima da que a gente quer fazer o antijogo contra ele, a gente treina. Então, basicamente é isso. Então, você constrói isso. Parece fácil, né? Tipo assim, como eu falei pra você, antigamente eu pegava as lutas uma semana, 4 dias. Hoje eu já não faço isso, porque eu acho que não tem por que fazer mais. Quando você entra num evento internacional, não tem por que você fazer isso. E até então nem dá, porque o peso está muito alto, você tem que perder peso, enfim. Não dá para fazer isso hoje, né? Você cria uma força que não tem como mais. Sim. Mas no início era isso. E aí você faz uma construção semanal, e aí na sexta-feira a gente faz o sparring, que é específico do que a gente quer fazer e específico do que o adversário gosta de fazer. A gente sempre pede para o nosso parceiro de treino fazer basicamente o que ele gosta, o que o adversário faz, ele imita, e a gente tenta executar da forma ao contrário, né? Matar o jogo dele. Vou te fazer uma pergunta que parece que eu não tenho muito entendimento do treino, né? Sim. Mas no treino vocês batem mesmo, de verdade? Bate. A galera sempre pergunta isso, né? Lógico, a gente bate com os materiais adaptados para aquilo, né? Então a gente usa o quê? Num sparring. Vamos falar do sparring. O sparring, ele tem a luvona de 16 onças. Se você quer dar cotovelada e joelhada, você precisa ter os equipamentos, são grandes também, as proteções, e uma caneleira. O resto é porrada, coquilha, e a gente coloca e sai na mão. A intenção, lógico, não é machucar o adversário, mas os movimentos, eles são fortes, eles são reais, os movimentos. Então, são dois atletas preparados para aquilo ali, e não é brincadeira. Tipo, lógico, né? No treino, assim, viu que cansou, o adversário cansou, a gente acaba logo, vai batendo ali, tenta machucar de um jeito que não machuca ele, mas que ele sente o golpe ou finaliza. Mas os movimentos são reais. A gente não vai dar uma joelhada no rosto, a gente não vai dar um chute no rosto. O chute até dá, porque se dá chute lateral, né? Agora a joelhada assim, a gente tira o cotovelo, mas viu que o cara não tá aguentando mais, a gente muda um pouco o jogo, mas os movimentos são reais. Então, que às vezes até corta, machuca. Porque se a gente não fizer real, não vai dar certo na hora que é pra fazer, né? Sim. Então tem o treinamento duro, combate fácil. Exato. Igual o submission. Submission, o jiu-jitsu, né? O submission, que é o sem kimono, que é só hash guard. A gente faz o treino também sempre pensando em pegar o adversário ou dominar o adversário. Você faz um treino de boxe, é sempre saindo na mão mesmo. Só que existem os dias certos para tudo isso. A gente não consegue fazer isso todos os dias, que fadiga, e não é legal você ficar também nessa transição todos os dias, sair na mão, sair na mão, sair na mão. Então, existe o dia certo. A gente sempre faz na sexta-feira a gente brinca que é a briga interna, a briga saudável. Caraca, sexta-feira então é dia de pancadaria. É dia da pancadaria. Qual que foi a luta mais dura que você teve? Tipo assim, aquela que falou, caraca, marcou minha história essa luta. Cara, eu vou falar que várias pessoas falam essa pergunta pra mim, cada luta é uma história. Talvez, eu acho que as lutas que mais doem assim pra gente assim são as derrotas, né?
Eu acho não, com certeza, as lutas que você sente mais são as lutas que você é nocauteado, né? Ou finalizado. Eu nunca fui finalizado, nunca fui finalizado, mas já fui nocauteado. Tava lutando aqui no Brasil, tava disputando a defesa do cinturão, o cara tinha entrado 15 dias antes para a luta. Não é que eu não acreditei que o adversário era duro, eu sabia que era duro, mas até então sabia, o cara não estava basicamente preparado para aquela situação. Eu estava, então eu tinha mais risco do que ele. Eu era ex-UFC, eu tinha saído do UFC, ele não, ele estava entrando no jogo. Então assim, às vezes a gente entra no jogo ali, a mão entra, apagou, já era. Então acho que as derrotas, elas são as lutas assim mais doloridas assim pra gente assim, né? Mas todas as lutas, elas são consideradas lutas importantes, lutas que criam uma história. Eu acho que se eu começar a escrever um livro hoje das minhas lutas, do meu dia a dia, não tem fim, cara. É muito louco isso. E todas te ensinam, né? Todas ensinam. E é muito louco. Todas têm um objetivo. Várias, até teve uma situação de uma luta que eu fui lutar na Rússia, que foi uma parada espiritual assim que marcou assim minha vida. Acho que foi a derrota. Você está perguntando para mim sobre qual luta que você tipo assim achou mais difícil, né? Talvez essa luta foi a luta que eu mais me conectei com Deus. Foi numa derrota minha. É muito louco. Foi exatamente na Rússia. E por que exatamente essa conexão aconteceu por conta da luta? Foi tudo antes, né? Antes de viajar, me preparei, tudo. Tava viajando, tava no aeroporto, e aquelas mulheres que pegam o seu passaporte para ver, a Darlene, né? Hoje eu conheço ela, eu converso com ela tudo. E ela pegou meu passaporte e ela começou a chorar, assim, tipo... E tava com máscara, tudo. Começou a chorar e eu sem entender nada, não tinha uma conexão assim, sabe, tipo, espiritual. E aí ela veio me falar se eu acreditava em Deus e tal. E aí eu tipo assim, naquele momento ela falou, acredito, mas eu não tava entendendo o que ela tava chorando, né? Ela falou, eu sonhei com você tem 2 dias atrás. Eu falei, mas... E eu com medo, né? Que eu vou viajar pra Rússia, eu vou de avião. Eu faço ainda essa pergunta. Eu ainda fiz a pergunta pra ela, falei, mas sonho é bom ou ruim? Que eu não queria nem saber do sonho. Sim. Ela é ruim. É um pouco ruim, ela falou. Aí eu falei, pronto, agora ferrou. Eu falei, agora não tem como, né? Como que eu vou viajar pra Rússia e não saber o que... Eu falei, me fala então o que aconteceu. Ela foi e falou tudo que iria acontecer na luta, cara. Tipo, ela teve um sonho, Deus pediu pra mandar uma mensagem por ela, que a minha derrota, nem sempre o lutador é aquele que ganha a luta, né? Nem sempre é o vencedor aquele que levanta o braço. E aí falou várias outras coisas assim, tipo, o que ia acontecer na luta. E aí no final ela falou, se você não me conhece, eu sou o seu Deus. Cara, aquilo ali, tipo assim, naquele momento eu fiquei nervoso, eu não sabia o que estava acontecendo. E ela falou exatamente tudo o que ia acontecer na luta. E aí eu fui, lutei, ganhei a luta. Se qualquer pessoa que não entende de luta assistir a luta e ver a luta, vai ver que eu ganhei. E o cara levantou o braço do cara. Então aí a hora que levantou o braço do meu adversário, e aí foi que a ficha caiu, né? E eu tava do lado do Gatti, que eu já tinha falado, o Gatti era um dos meus treinadores, tava do lado dele, e tinha mais uma galera que era de outros estados do Brasil, e eu falei meio que ali, mas eu não sei o que eles entenderam na hora, né, quando a gente estava indo, né, mas eu por dentro eu tava falando, será que vai acontecer mais coisa? Será que o avião vai cair? Será que... Puta, eu não sei o que vai acontecer. Eu fiquei 3 dias naquele pensamento doido, assim, tipo, eu preciso falar com essa mulher de novo, que senão eu não vou lutar nesse lugar. Você foi atrás dela depois? E aí ela mandou uma mensagem através de um amigo dela pelo Instagram, que ela não tinha. Tá. E ela mandou uma poesia, que ela escreve poesia, né? Uma poesia de todas as palavras que ele falou pra ela. E aí eu li de novo, aí eu falei pra minha mulher, tipo,
Você começou a chorar e tal. E aí, né, dentro do processo eu falei, não, eu tava vindo uma sequência ruim de luta, e é quando a gente fala, né, tipo, tava vindo uma sequência e a Rússia é complicada, é uma guerra lutar lá, porque os russos, eles são muito patriotas. E aí eu tava vindo nessa sequência de derrota, eu falei, não, acho que foi aquela outra luta que eu lutei, meu. Acho que ele falou isso pra mim. Acho que ele vai mostrar pra mim que essa luta vai ser a vitória, né? E esse era o meu pensamento. E aí, cara, ganhei a luta, arregacei o cara. Arregacei no bom sentido, né? Sim. Deixei a cara dele. Eu falei, ganhei, não tem como, né? Tipo, a mãe dele trabalhava no evento. E trabalha até hoje. Eu não consigo nem olhar pra cara dela. Deus me perdoe. Mas eu vejo ela, eu até viro o rosto. E ela brigando com ele, lá de baixo, ela brigando com ele ele no octógono, ele já sabia que ele tinha perdido, tava até com a cabeça baixa. E ela brigando com ele e tal, aí levantou o braço dele. Eu falei, meu Deus. Aí do meu lado tava o Pedro Rizzo. E aí eu falei, Pedro, puta, tem uma parada pra te falar. O Pedro Rizzo ele também é evangélico, aí eu falei pra ele, cara, já aconteceu comigo isso também. Uma luta e tal, ele contou depois. E aí depois ali pra frente, cara, acho que foi a minha melhor derrota na minha vida. Acho que pra mim, me fez acreditar, né, que existe um cara lá de cima tá olhando pra mim, o cara se preocupa comigo, acho que eu tenho que contribuir com isso também. E aí eu fiquei meio perdidão, onde eu vou. Aí com o tempo eu fui hoje eu frequento a Lagoinha, eu me batizei e tudo, já tem uns 3 anos já. E pra mim assim foi bom, porque é muito louco que a minha mulher, ela me chamava na época, vamos a algum lugar pra gente, cuidar um pouco da mente e tal, espiritual. Eu falei, não tô cansado tal, sabe quando você começa a colocar as pedras no caminho? E aí hoje não, hoje eu me sinto bem pra caramba, me sinto conectado assim. No início foi difícil porque eu me perdia, eu não sabia aquela relação, porque ele veio me falar aquilo e tal. E hoje eu sei, acho que com certeza pro meu bem, né? Então, eu acho que tudo isso é um aprendizado pra gente, né? E aí foi uma das derrotas que foi mais importante na minha vida em questão dessa parte, né? Então o seu treino, você já falou que você tem a mente forte, você treina pra caramba fisicamente e agora agregou o equilíbrio espiritual. E é muito louco, cara, porque assim, eu falo para as pessoas, eu acredito em Deus, que Deus é fora da curva. Porque assim, depois que aconteceu tudo isso, eu sempre vou pra Rússia com uma cabeça diferente, uma cabeça leve, uma cabeça tranquila. É muito louco, às vezes eu preciso me conectar mais, ser mais brabo, assim, em questão de ser mais, sei lá, ter mais raiva, talvez seja essa palavra, não sei, mas não, eu entro naquela parada ali, eu falei, ou eu tô ficando velho, não tá tendo mais ação pra mim, ou vai ser, eu já acostumei com a parada, mas até nessa parte me libertou, sabe, me equilibrou. Então, cara, legal. Isso em todos os lados, né? Acho que a gente não é perfeito, mas isso dentro do meu plano familiar, da minha família, meus filhos, minha mulher, a gente não é perfeito, mas eu melhorei muito nessa parte também, né? Eu tinha muito esse pensamento também, e ela me falou disso, né? Sobre essa angústia que eu tinha do meu pai quando criança e tal. E aí com meu pai melhorei também essa situação. Você vai resolvendo Você vai se resolvendo. Tudo que tá com uma brecha, eu cobrava um pouco das crianças como eu era com meu pai. E eu até nessa parte, né? A gente vai aprendendo também a lidar, se equilibrar, que não era do jeito que era antigamente. Tudo muda, né? A forma que você fala, às vezes, que você convive, né, com seus filhos. Então, isso me deu uma lição de vida pra mim, assim. E você já teve algum tipo de experiência... Do mesmo jeito que Deus usou essa moça no aeroporto para edificar a sua vida, né? Que edificou depois dessa luta, mudou tudo. Você já sentiu isso de Deus também para você, para outras pessoas? Deus te usando como ferramenta para outras pessoas? Eu não sei, cara, mas assim, talvez o dom que eu tenho de ajudar a pessoa, né? Eu tenho um projeto social, né? Acho que tem um projeto lá em Pirapora. Você tirou as fotos, né? Aquela vez pra mim. E dentro não tem nada a ver, né?
Mas dentro desse projeto a gente conseguiu dar uma casa para uma mulher com os filhos dela, né? Tem 5 filhos. A gente quebrou a casa, reconstruiu uma casa para ela do zero. Eu ajudo muita gente assim lá no projeto, lá em questão de acreditar na vida, acreditar no seu potencial. A gente não está falando para virar competidor, né? Mas virar pessoas do bem, né? Porque Pirapora as pessoas elas têm uma mentalidade diferente, né? Então, assim, a cabecinha é daquele lugar só e não muda. Eu quero que elas tenham uma visão diferente, que elas podem dar do bom e do melhor para a família dela através do esporte também, ou sendo pessoas boas praticando esporte, não importa. E eu acho que essa relação de ajudar as pessoas, a gente sempre faz algumas ações assim. Eu acho que essas coisas a gente não tem nem que contar, mas eu preciso muito da ajuda das pessoas das redes sociais para fazer essa ação, porque eu não tenho essa estrutura para manter isso, né? Então eu acredito muito que é isso, cara. Acho que é se doar também dentro da sociedade. Até esse domingo, esse domingo não, né? Uns dias desses atrás eu tava na praia, e aí eu tava conversando com um menininho, tem 12 anos o menininho, aí ele falou que tava competindo no jiu-jitsu, competiu nesse dia lá jiu-jitsu, aí eu falei pra ele, meu irmão, que legal, eu vi um tatame lá mesmo, tava correndo na praia, eu falei, pô, que legal, era um jiu-jitsu, então, falei, aí onde você treina? Ele falou, eu treino num projeto social, eu falei, eu tenho um projeto social também, e aí ele tava vendendo bala, né, pirulito, bala, doce. Falei, e ele trabalhava com um cara. Falei, se o seu patrão vê você aqui jogando bola, que ele tava jogando bola com a gente, ele vai brigar com você, hein? Ai, cara, eu tô brincando um pouco, eu não consigo brincar, né? Ele tinha 12 anos, moleque. Eu falei, cara, eu sei como que é complicado mesmo, né? Tipo, às vezes a gente tem uma responsabilidade muito cedo. Eu também tive minha responsabilidade cedo, mas eu brinquei muito. Do mesmo jeito que eu brinquei, eu trabalhava também. Tinha 12 anos, eu olhava carro. E assim, eu olhava carro para pagar a escola de capoeira que eu fazia. E eu comprava bicicleta, comprava não sei o que, tudo com dinheirinho lá que eu olhava carro. E eu fui falando com ele, fui conversando com ele, né? E aí eu fui falando da minha vida, como era a minha vida, como era, os sonhos que eu tinha. Eu morava, num lugar onde não tinha nada, e ele mora no Guarujá, tem um espaço. Eu falei, compra, junta um dinheirinho e compra você os doces para você, né? Falei, sua mãe? Falei, minha mãe fica em casa, cuida do meu filhinho, e seu pai? Falei, meu pai pega latinha aqui na rua e tal. Falei, tá vendo, cara? Então assim, você tem que dar uma vida boa para eles. E sabe aonde você consegue isso? Acreditando em você, treinando, jiu-jitsu e tal, não sei o quê. E eu falei, você tem celular? Eu falei, não tenho. Eu falei, puta merda, eu ia levar um kimono para ele quando eu fosse voltar, né? Mas enfim, eu vou levar assim mesmo, quando eu for, né? Quem sabe eu vejo ele. Mas eu vi que era um moleque habilidoso, moleque, sabe? Só que ele precisa, como muita gente precisa, de pessoas para mostrar para ele o caminho correto, mostrar o caminho certo. Porque hoje em dia é muito fácil você querer, mas no meio do caminho você desistir. Porque hoje é fácil, hoje está mais fácil, o caminho fácil tá aqui, o difícil tá aqui. Você vai para cá, não tem jeito. Talvez, se ele for persistente, ele vai dar um futuro bom para a família dele. Então, assim, eu acho que, como a sua pergunta é a minha resposta, né? Talvez seja isso, mostrar para as outras pessoas também que eles têm capacidade, né, de sonhar e buscar o seu objetivo, né? Talvez seja isso, cara. Acho que o meu objetivo aqui na Terra também é ajudar pessoas também. Eu acho que é isso, Deus que se conecta comigo, acho que é dessa forma. E no que eu posso ajudar, eu ajudo, né? E eu queria te perguntar o seguinte, já conheci muitas coisas aqui agora, você falou bastante coisa que foi legal esse caminho que a gente levou da conversa, né? E aí eu queria saber o seguinte, se você não fosse o Elias Silvério, né, lutador de MMA hoje, o que você seria? Cara, essa é uma das perguntas essa é uma das coisas assim, que às vezes eu até falo, paga brinco, né, que a galera fala, não sei, cara. Eu acho que você nunca pensou nisso? Não. Eu acho que eu acho que talvez eu não conseguiria ajudar as pessoas da forma que eu ajudo. Talvez eu não conseguiria conhecer o mundo, né, através das artes marciais. Ou não sei, cara. Eu não sei o que eu poderia ser. Porque eu sou o tipo da pessoa assim que eu busco muito
eu vou até o fim. Tipo, se eu quero, eu vou até o fim e vou conquistar. Eu aprendi muito isso, né? Tipo, só que assim, é como eu falei pra você, eu vim de uma cidade do interior. Talvez se eu ficasse lá, eu não iria construir isso, né? Eu iria ficar lá como muitos ficam, né? Mas mesmo morando lá, desde criança, né, até antes de competir tudo, eu já gostava de vir para São Paulo. Exemplo, né? Não tem nada a ver com a pergunta, mas quando eu era mais moleque, eu andava de skate. Mas eu queria andar de skate lá em São Paulo, no Vale do Agabaú. Show! Eu queria ir num show, tipo, eu curto até hoje, né? Curto rock, curto rap, curto reggae. E eu ia nos shows loucos lá que tinha em São Paulo, lá nas praças do Vale do Agabaú, na Charles Miller, vários lugares assim que era gratuito. Eu ia, mas porque eu curtia aquela vibe de andar de trem até São Paulo, sabe? Essas coisas. Então, assim, mas eu acredito muito que talvez se eu não fosse lutador, eu seria alguma coisa ali através do esporte, de outra área. Porque eu me conectava muito assim com o esporte. Tudo que tinha esporte, eu estava no meio. Então eu já gostava. Sua né? visão já era de ser atleta, Mas né? por isso que eu falo pra galera que, né, desse garotinho aí tudo. Cara, o esporte, ele te proporciona essa cabeça, essa mentalidade, esse futuro, essa vontade de querer. Lógico, para mim, a arte marciais foi isso, mas eu acredito que o esporte, ela te proporciona isso. Ela te traz. Se você é de uma família pobre, você não tem uma estrutura para buscar esse sonho fora do país, né? Como muitos jogadores ou lutadores Cara, então Então o esporte, ele vai te ajudar de alguma forma, ele vai te dar a base para isso. Mas aí você precisa ser persistente, né? E você fala do apoio, né? Teve alguém na sua família que quis que você não fosse lutador? E aí vem de novo, né? Pensando lá no garotinho de novo. Eu falei pra ele, falei assim, talvez o seu pai e sua mãe, eles no começo, inicialmente, eles não vão te apoiar. Porque eles não têm essa mentalidade, eles não conhecem o que isso pode trazer pra eles. E foi exatamente o que meu pai e minha mãe, né, trazia pra mim. Meu pai, ele me buscava e me levava na capoeira, mas assim, não era uma coisa que era importante para ele. Mas eu entendo, hoje eu entendo, porque é antigo, meu pai é antigão, meu pai é old school, é mineiro, um bicho do mato. Minha mãe me apoiava, mas ela não tinha estrutura para me ajudar também. Mas ela tudo bem, pode ir, ela não falava não para mim. Então assim, eu tinha uma base, mas eu não tinha uma estrutura, eu que tive que buscar isso. E foi exatamente isso que eu falei pro garoto. Foi, talvez, hoje você vai ter que pegar uma bicicletinha, como eu peguei lá quando eu era criança, e mandar meia hora, uma hora pedalando e buscar o que tem que ser buscado, o sonho. Então, assim, foi dessa forma. Eu não tinha uma estrutura. Talvez hoje a galera tenha essa estrutura. Eu vejo meus filhos, hoje eu consigo dar uma estrutura para meus filhos que eu nunca tive. Sim. Sabe? Tipo, eles comem do bom e do melhor, eles treinam, eles estudam numa escola particular. Eu não tive uma escola particular, eu fui numa escola pública. Sabe? Até engraçado falar, mas, cara, eu aprendi a falar depois de velho, em português, sabe? Quem me ensinou foi minha mulher, eu não tenho vergonha disso, porque, como eu te falei, eu não tinha estrutura, sabe? Uma cidade do interior, tipo, não tava nem aí pra nada. Então, assim, eu fui aprender a falar depois de velho. Começava a fazer as entrevistas, pô, eu falava errado na entrevista, eu não queria falar. Aí ela me corrigia toda hora, sabe? Tipo, assim no final, falta não sei o quê. Eu, nossa, aí voltava de novo, escrevia errado, ela já mandava uma mensagem pra mim. Foi ruim isso? Não, foi ótimo. Sim. Sabe, eu erro, não sou perfeito, né? A gente erra tudo, às vezes fala errado. Mas hoje eu aprendi a lidar com essa situação, escrever, falar. A gente aprende, é só a gente querer, cara. Sim, muito bom, hein? Vários exemplos aí que a gente teve hoje de superação. Exatamente. É isso, né? Até o famoso TDAH, né? Sim. Eu acredito que eu tinha. Eu sou TDAH. Então, cara, mas assim, como que você chegou
passar no médico para ver Sim. se... Você chegou? Ah, eu Sim. nem cheguei a passar. É porque, Eu aprendi na... na verdade, assim, ó, eu sempre desconfiei, Aham. só que depois que o meu filho mais velho e o mais novo foram diagnosticados e tal, o eu meu mais novo tive também. que ir também fazer. Então, eu com certeza eu tive. Mas eu eu tô falando convivo pelo bem. fato de na escola, tipo assim, a professora explicava as coisas assim, aí eu tava olhando pra ela, daqui a pouco ela agora tem que fazer uma redação, tem que fazer, agora é prova. Eu olhava e falei, meu Deus, eu não entendi nada, sabe? Tipo, então assim, tudo é uma relação de que hoje tem todos os traços, né? Mas onde eu aprendi isso? Até nessa parte, e com ele, quando ele fez o teste também, meu filho, o esporte ajudou a Sim. melhorar para um lado. Então, com certeza, eu aprendi na raça, tudo isso aí. Você vê como que é muito louco, cara. Nas entrevistas que eu tô fazendo aqui, você é o primeiro que balança e goião na cadeira. Então, aí, ó, tá vendo? Não é, gente? Todo mundo fica quietinho, né? Todo mundo formal. Agora... Né? Então, não tem jeito, tá Tem vendo? jeito. Tá Pô, mas bacana, hein? Eu acho que pra finalizar, já vou pedir pra ele dar mandar mensagem e depois já corto, tá? Foi legal. E pra finalizar é o seguinte, quero que você olhe nessa câmera aqui e manda uma mensagem pra quem tá assistindo, pra quem tá querendo iniciar no MMA, iniciar em alguma luta, pra quem quer ser atleta, manda uma mensagem aqui pra essa câmera. Galera, eu acho que é o seguinte, na verdade, assim, até pra quem não quer ser lutador, quer ser competidor, eu tenho minha academia, eu vejo que tem muita gente que às vezes tem vergonha, né, de treinar, de começar a iniciar, será que vai dar certo? Será que eu vou aprender? Cara, todo mundo tem capacidade. Eu já vi muita gente entrando na minha academia com vergonha, com medo, com aquele meio tenso e até hoje lá treinando, se graduando, meu. E para você que quer ser competidor, eu acho que o caminho é o mesmo, né? Eu acho que é a dedicação do dia a dia, eu acho que é você construir isso de uma forma agradável para você e vai ter aquele momento que não vai ser tão agradável, né? Que é o desconforto que a gente tem. E aí que vem o diferencial aí para você ser um bom competidor, uma pessoa que vai ter sucesso na vida, né? Eu acho que em todos os lados do aspecto. Então, continua acreditando, não é fácil. Se alguém falou para você que vai ser fácil, esquece isso, que não vai ser fácil. Mas só quem pode mudar isso é você, então acredita. Aí, muito bom. Elias, valeu. muito obrigado aí pelo nosso bate-papo, eu gostei mesmo, muito bom. Valeu. Ouvir outras coisas que eu não conhecia de você. É diferente, né? Como Sim. eu falei pra você, tem muita história, né? Tipo, muita coisa assim pra... muita história, né, cara? Então é muito doido. Eu já, querendo ou não, eu já tô mais velho, né? 38 anos, né? Não, mas tá novo ainda, pô. Não. Mais uns 5 anos o Russo me aguenta lá. É isso aí, galera. Você que está aqui assistindo o nosso canal Begô Backstage, se inscreva, ative o sininho para receber umas notificações dos outros conteúdos que a gente vai fazer e até a próxima.